a minha entrada na internet foi para fazer um contraponto para aquela história na época do aeróbico engorda, isolado não serve para nada. Certíssimo. E aí eu sempre vim nessa levada de atacar, de combater a ideia. Sim, a desinformação. Sempre fiquei com receio de expor a pessoa, falar nome. Exato. Então, assim, você ainda expõe a imagem, você bota o nome. E aí, já deu estresse? Já ameaça? Sempre dá. Confusão? Dá. É o que mais dá. É o que mais dá. Só que o que acontece? A ideia justamente de se discutir informação me dá o respaldo no qual juridicamente até hoje não teve nenhum problema, assim, né? Óbvio que já fomos, só que assim... Extrajudicial. Extrajudicial. Só que o que acontece? Veja bem, existem algumas justificativas pelos quais... Te encontrar no ar, não te encontrar não sei onde, eu vou te pegar. Cara, eu acho que não é por aí que a gente resolve as coisas, né? Acho que acontece, Vai ter gente que leva o coração, né? Mas não é. Mas eu já pedi desculpa e falei assim, olha, não tem problema nenhum, mas mostra a evidência que sustenta o que você acabou de falar e vamos discutir. Aí as pessoas não mostram a evidência. Eu coloquei uma pergunta aqui que a gente vai ter problema. Mas eu botei assim mesmo. A gente sempre quer a discussão da informação e da ciência, né? Obviamente, romper uma cultura, ela é lenta, é um processo. Só que eu fico pensando, porque eu já dei aula para pessoas que não tinham condição de estudar. Você, como professor, que está numa instituição e o aluno chega com bota cheia de lama e pergunta se pode entrar na sala porque não quer sujar a sala, porque tem outros profissionais que não deixam ele assistir a sala para não sujar, não faz sentido. E eu me deparei com essa situação, sabe? E eu falei assim, tá tudo errado. É uma pessoa que está tentando estudar e você, como profissional, às vezes, talvez você está tirando a possibilidade, às vezes, desse indivíduo que está num distrito e naquela cidade ele vai ser um formador de opinião incrível para aquele distrito. Então, talvez, quando a gente chega lá e esse cara fala assim, poxa, agora eu entendi, e às vezes naquele distrito de 2.000 pessoas, 5.000, ele vai conseguir modificar o status quo ali, poxa, isso é incrível. Então, assim, pelas minhas vivências como profissional, e também eu sou um cara que sempre dou abertura para pergunta. Eu acredito, de fato, que a gente não pode ter medo de perguntar. Então, assim, eu gosto muito da possibilidade de entender que agora nós somos um veículo de Deus, cara, para que a gente possa tocar a alma das pessoas através do que a gente possa estar compartilhando de melhor, que é o conhecimento e o amor que a gente tem. Então, acho que é uma maneira legal de dar a César o que é de César, né? Se eu tive, poxa, na Federal, olha o quanto eu tive a oportunidade de estudar, né, o quanto a sociedade, através dos impostos, me deu essa oportunidade, agora é a hora de doar de volta. Né? Então eu sempre tive em mente com o poder da responsabilidade, porque nós somos formadores de opinião. Né? Mas eu acho que agora o pessoal já está levando uma boa, né? Inclusive, é muito legal, porque no começo o pessoal fala assim, poxa, mas você só discorda, mas só chega para mim coisa que eu discordava. Só engraçado. Sabe qual que foi uma primeira vez que teve até... Somos nosso amigo, né? O Walter Krause, né? Ele teve um podcast que ele falou da diferença entre hipertrofia miofibrilar e sarcoplasmática. No podcast me mandaram. E aí eu falei assim, não, eu concordo. E foi o primeiro que eu vi assim, tá certo essa informação. E aí a galera começou a compartilhar muito mais essa informação do que quando eu discordava. Eu falei assim, cara, isso é incrível. Então, assim, toda vez que eu concordo, as pessoas compartilham muito mais a informação do que quando eu discordo. Aí você fala assim, pô, vou tentar concordar mais, né? Mas só chega mais discordando. Ó, já tem o meu então aí pra tu fazer. Eu peguei, né? Tenho que me adaptar. Eu tinha uma rede que eu divulgava muitos artigos em carrossel, né? Um carrossel mais tosquinho, né? Então, isso engajava. Tive, assim, fases de diversos tipos de posts. Mas faz um ano, mais ou menos, que eu tava meio que... Tinha virado um canal de cortes daqui do Deload, divulgava uma outra evidência. E isso, obviamente, né? Uma hora a fórmula acaba não dando tão certo. Então, acabou, né? Acho que agora, quando virou ano, começou a cair um pouco. Eu falei, cara, vou me reinventar. Sim. E aí comecei a fazer esses reacts positivos. Eu só faço
sobre um exercício, sobre uma máquina, sobre um método que o Pacholok Perfeito. divulga. Legal. E aí eu vou me prender a fazer. Então, se quando abrirem meu Instagram e tiver lá eu reagindo a alguma coisa, já sabe que eu estou reagindo positivamente, estou valorizando e enaltecendo o trabalho daquele profissional. Sempre respeitosamente. né? Respeitosamente. Te permito, pode usar também. Não, mas assim, eu realmente, e eu tenho essa questão com, me incomoda, né, tomar muito hate, galera perturbando, então eu prefiro não entrar nesses Mas é todo méritos. dia. Todo dia. Se você de entrar no meu respeitosamente. Instagram, todo santo dia você vai encontrar alguém. Aqui no Deload a gente Não, tem, tem muito muito. direto. Nossa, aqui Mas tem tá tudo muito. certo, não tem problema. A boca fala que o coração tá cheio, cara. Não tem problema nenhum. Reclamaram que a gente comeu paçoca no ar. Reclamaram que Ai, eu o Jonathan- interrompo os o Jonathan é seguidores. muito grosso. O Jonathan é muito grosso. Já tá muito graça. Isso é assim, do último que a gente fez, já teve... Nossa, esse careca aí comendo, volta, né? Comendo paçoca, esse nojento. Caramba. YouTube Nossa. é complicado. Não, YouTube, quando tu vier pro YouTube, tu vai ver só. Tá. O pessoal é bem mais animado do que o Instagram. Deload Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.